passo a palavra para o Jorge, depois para a Karen. Enquanto isso, nós vamos debatendo. No final, respondemos perguntas e vamos dialogando. Sem muito engessamento aí. Acho que a gente pode ter uma conversa. Tá bom? Um bate-papo, só mesmo alguma coisa de Exatamente. algumas ideias. Né? Todos. Só falar aqui para a Juliana. Então, da próxima a gente pode começar. Ok. Então, acho que vamos dar início aqui ao nosso webinar. Estou esperando aqui. Acho que a gente pode dar agora início ao nosso webinar. Tivemos aí algumas dificuldades técnicas, mas todas sanadas. Eu, primeiramente, dou as boas-vindas a todos, né, aos nossos clientes, nossos amigos, a nossa audiência, que hoje vem falar um pouquinho a respeito dos aspectos penais, né? Nós vamos discutir um pouco a respeito dos aspectos penais, as preocupações que advêm da Covid-19, né? De toda a situação singular que nós ouvimos, nós vivemos hoje, né? Eu acho que essa é algo que nenhum de nós pensava viver há 6 meses e hoje é a realidade de todos nós, né? Gostaria também de agradecer muito aos nossos palestrantes de hoje também e gostaria de apresentá-los, né, para que toda a nossa audiência possa saber um pouco mais. Primeiramente, a doutora Karen Luiz Gianetti Kahn, que é procuradora da República em São Paulo desde 1998, atuou por muito tempo nas varas especializadas ao combate aos crimes financeiros e de lavagem de dinheiro. É pós-graduada junto à Universidade Estadual de Nova York na área de Justiça Criminal. Foi procuradora do Estado de 89 a 98 e hoje ela oficia perante a área de defesa do consumidor junto ao Ministério Público Federal de São Paulo. Tem muita experiência na justiça criminal e tenho certeza que vai poder nos auxiliar e ajudar muito a entender um pouco esse panorama e as perspectivas para o futuro. Também temos aqui entre nós, né, Dr. Jorge Gustavo Serra de Macedo Costa, que é juiz federal titular da 11ª Vara Criminal da Seção Judiciária de Minas Gerais, também especializado nos crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro e aqueles praticados por organizações criminosas. Foi juiz auxiliar federal auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça Federal junto ao Conselho de Justiça Federal entre 2010 e 2013, depois até 2015, atuando com os ministros corregedores João Otávio de Noronha, Arnaldo Esteves Lima e Humberto Martins. Também juiz federal auxiliar de instrução junto à Corte Especial do STJ, designado para atuar junto ao gabinete do ministro João Otávio de Noronha. E muitas outras atividades, dentre elas universitário, palestrante, monitor do Conselho da Justiça Federal em cursos de especialização, representante do Conselho da Justiça Federal na ENCA, na Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e Corrupção, e muitas outras. Eu poderia, talvez, ter uma apresentação até mais digna dos nossos convidados, e eles merecem muito mais, mas eu acho que nós podemos, talvez, passar para os nossos trabalhos hoje. E depois de apresentá-los, gostaria de me apresentar brevemente. Meu nome é Moroni Costa, como muitos já sabem. Eu sou o sócio responsável pela área penal empresarial do escritório. E vamos aqui hoje tentar continuar um pouco a situação que se coloca perante nós. Nós não vamos fazer um modelo de exposição muito engessado. Eu vou fazer algumas considerações iniciais sobre alguns crimes e talvez estejam mais sujeitos aí quem está na área empresarial, né, nas empresas, e também algumas outras considerações referentes aos crimes que podem ser cometidos nesse período especial. Vamos falar bastante dos crimes tributários e como a situação fica, né, diante das dificuldades financeiras das empresas, e também para expor experiências que nós já tivemos de outras crises, né, notadamente de 2008, as respostas dos tribunais a essas crises, né, e para isso também vamos utilizar e passar o tempo para a palavra para o doutor Jorge Costa.
Ao final, nós temos algumas novidades em que nenhuma outra crise nós tínhamos a possibilidade de celebração de acordos de não persecução penal, né, junto ao Ministério Público, para que ações penais não sejam propostas diante de certas circunstâncias, e já adianto um pouco, né, do que vai acontecer, e ninguém melhor do que um membro do Ministério Público para falar a respeito disso, de como o Ministério Público encara isso, e é algo novo em nossa legislação, introduzido no começo deste ano, através do pacote anticrime, né, do que se convencionou chamar de pacote anticrime. Ao final, nós fazemos algumas considerações e abriremos perguntas, tempo para as perguntas que todos tenham, e assim podemos discutir um pouco das preocupações que podem advir disso, tá bom? Bem, diferentemente de outras áreas, né, como o direito trabalhista, por exemplo, não houve uma grande inovação legislativa na área penal por conta do Covid. A gente vê na área empresarial, na área trabalhista, né, MPs quase que diárias, tentando de alguma forma acomodar a situação nova. O direito penal ele não precisou disso, e não precisou até por uma razão interessante. Muitas das condutas relacionadas à saúde pública já estavam previstas no nosso Código Penal de 1940. Não foi necessária uma atualização, a toque de caixa, vamos dizer assim, da nossa legislação para tratar disso. Então, o Código Penal já previa diversos crimes. O que houve, né, e não é uma lei penal, foi a Lei 13.979 de 2020, né, promulgada no começo deste ano, já dando a base legal para que se pudesse combater, de alguma forma, os efeitos do coronavírus e definindo o que seriam as quarentenas, isolamento, as outras medidas que poderiam ser adotadas excepcionais nesse caso. Após a edição dessa lei, veio em fevereiro, a redação, veio a edição de uma portaria ministerial, a número 5 de 2020, do Ministério da Justiça, em conjunto com o Ministério da Saúde, em que detalhavam algumas condutas, falavam um pouco mais a respeito das consequências que adviriam do descumprimento de eventuais medidas restritivas que poderiam ser impostas à medida que a situação progredisse. E nós temos visto isso, né? Nós temos visto os tribunais determinando a repartição de responsabilidades quanto à determinação pelos entes federativos de quais as restrições poderiam incorrer certas atividades econômicas. Nós temos visto que os estados, os municípios, cada um tem tratado de uma maneira diferente, o Supremo decidiu que isso poderia ser feito dessa forma, né? Então, nós temos uma produção legislativa grande, não do ponto de vista penal, mas fazendo a separação do que é essencial, do que não é, do que pode funcionar, do que não pode, e maneiras pelas quais pode acontecer o funcionamento. Bem, isso estava previsto no decreto e na lei 13.979, e o decreto ele cita dois crimes, ou dois tipos penais, como nós gostamos de chamar, nós penalistas, em que poderiam incorrer as pessoas que eventualmente transgredissem algumas dessas medidas. O primeiro deles é o artigo 268 do Código Penal, que é infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa, que é um crime pequeno, né, de pena pequena, de 1 mês a 1 ano e multa, é um crime de menor potencial ofensivo, Então, estariam sujeitas às penas desse crime todas as pessoas que infringissem as determinações do poder público, como, por exemplo, o dirigente empresarial que continuasse ou mandasse que se continuasse o funcionamento da sua atividade,
ou sendo que houvesse uma medida, vamos assim dizer, restritiva por parte do poder público. A lei penal ela não diz qual é, mas é o que a gente chama de uma norma penal em branco, ou seja, ela deixa em aberto para que ela seja preenchida por outras normas. Ainda que se critique, né, do ponto de vista doutrinário, que normas penais não podem ser abertas, nós não temos visto grandes abusos, vamos assim dizer. Temos visto situações, sim, em que a polícia vai e tenta fechar um estabelecimento e por algumas razões, mas tem sido a tônica do poder público a conscientização e não a repressão. Até porque a própria portaria ministerial deu conta de que a atuação dos agentes públicos não seria a de prisão em flagrante, né? Mas que simplesmente as pessoas fossem conduzidas à delegacia para que fossem eventualmente, posteriormente, apresentadas perante a justiça criminal. Um outro tipo penal que foi colocado é do artigo 330, que é desobedecer a ordem legal de funcionário público. Ou seja, os funcionários públicos que emitirem ordens, isso vale para qualquer situação, né? Legais, legítimas e que sejam desobedecidos, quem desobedecer essa ordem vai acontecer o que vai acontecer, vai incorrer no crime de desobediência, que também é um crime de menor potencial ofensivo, tá? De uma pena de 15 dias a 6 meses de multa. Também não vai haver a prisão em flagrante, não vai ser necessária uma medida, talvez, de habeas corpus para soltar essa pessoa, mas ela simplesmente vai ter que assumir um compromisso de comparecer posteriormente para isso. É óbvio que tem acontecido situações em que a polícia, muitas vezes, polícia estadual, ela interpreta a norma de uma forma e quer fechar, até para mostrar serviço do ponto de vista político, muitas vezes, e a atividade está autorizada pelos decretos, ou pelo menos afundadas dúvidas para que isso aconteça. Então, nesses casos, pode-se trabalhar e certamente pode-se pleitear junto à Justiça Criminal que isso seja reconhecida a atipicidade dessa conduta, ou seja, uma conduta que ela não é criminosa porque não preenche todos os requisitos descritos no crime, e um desses requisitos é justamente se amoldar às normas que têm sido editadas permitindo ou restringindo a atividade de um e de outro. Não quero me deter muito nesses assuntos, porque eu acho que o mais importante vai ser o que vai vir do ponto de vista tributário. Nós sabemos que, por conta de toda restrição à atividade econômica, haverá sérias dificuldades, já estão acontecendo, né, sérias dificuldades financeiras para muitas empresas, né? Caixa secou para muitas delas e muitos empresários, muitos dirigentes, muitos executivos vão ter que se deparar com a seguinte questão: ou eu pago os meus tributos, ou eu faço o meu negócio funcionar. Eu acho que essa vai ser uma tônica de muita gente. E para falar disso um pouco, eu vou passar a palavra para o Dr. Jorge Costa, que vai nos iluminar a respeito disso, vai falar também um pouquinho das experiências passadas às outras crises. Dr. Jorge. Estão me ouvindo? Está me ouvindo? Sim. Beleza. Bom, inicialmente, boa tarde a todos. Gostaria de, primeiro, agradecer a honra do convite que me foi formulado pela Michara Advogados, participar desse evento tão importante, um evento que tem por finalidade justamente a gente buscar novas ideias, novas propostas, novos caminhos. Como o Dr. Moroni falou, nós estamos vivendo uma situação singular, né? Acho que não foi vivenciada por ninguém até hoje, uma crise sem precedentes em todos os aspectos, que gera muita preocupação, que gera muita ansiedade. E eu acho que o momento é propício para isso, apesar de todas as nossas limitações e deslocamentos, nós conseguirmos trazer questões para serem debatidas, para serem discutidas, no sentido de antever problemas, de antever algumas questões que certamente virão e vão aparecer no plano do Poder Judiciário dentro de pouco tempo, depois de passado todo esse momento mais agudo da crise. Então, inicialmente, eu gostaria também de parabenizar essa iniciativa. Eu acho que esse tipo de seminário
nos coloca no mesmo plano, né? Cada um, obviamente, no exercício da sua atividade, mas todos em busca de soluções e as melhores soluções possíveis. Cumprimentar a doutora Karen, do Técnico Federal, também pela participação disso, uma colega que eu tive a oportunidade de trabalhar há algum tempo atrás em outros eventos. E dizer disso, a minha preocupação enquanto juiz, enquanto magistrado, dessas questões que certamente vão aparecer daqui a pouco tempo, né? E uma delas, como o doutor Moroni disse, está muito relacionada às questões tributárias, né? E com enfoque na questão dos crimes contra a ordem tributária. Como questão que eu jogaria, né? O não cumprimento de obrigações tributárias, ainda que em decorrência da pandemia, podem ser já, digamos, imputações de natureza penal, de modo que a preocupação do administrador, nesse caso, deve ir além das questões de juros moratórios, de multas moratórias, de inscrições negativas, da impossibilidade de contratar com a administração pública. Existe um quadro concreto que, diante da situação de crise, e a crise financeira gerada pela pandemia, vai levar o administrador a determinadas escolhas. E essas escolhas têm que ser muito bem pensadas, têm que ser muito bem avaliadas para que justamente no futuro isso não possa se reverter em mais um problema a ser administrado. E essa é uma questão que nós temos que saber trabalhar, né? Até que ponto a opção, né, do empresário, a opção de quem está à frente, do gestor do negócio, em deixar de recolher, em deixar de pagar um determinado tributo, por conta, obviamente, né, da escassez financeira, para priorizar outros aspectos mais relevantes da empresa, podem ser considerados, num plano, obviamente, hipotético, né, de uma eventual imputação de crime contra a ordem tributária, como uma circunstância que vá poder afastar a modalidade delituosa, né? Essa é uma questão que nós temos que refletir daqui para frente, porque vai ser um quadro presente numa realidade muito maior, né, do que a gente vivencia hoje. É óbvio que o Estado exerce o seu poder coercitivo na questão da cobrança dos tributos, isso resvala, né, no último plano, dentro da legislação dos crimes contra a ordem tributária, mas eu vejo com uma certa preocupação que até que ponto isso possa vir a ser também objeto de uma criminalização por parte do gestor, do sócio, do dirigente da empresa, diante de uma situação concreta de dificuldade financeira vivenciada por força dessa crise econômica, né? O modelo que nós temos hoje, no plano da jurisprudência brasileira, da jurisprudência pátria, é de se admitir em determinados casos, né, em casos excepcionais, o reconhecimento de uma circunstância de excludente de probabilidade, né, denominada inexigibilidade de conduta diversa, quando demonstrado por aspectos concretos, aspectos com uma prova bem forte, robusta, de que não havia outra escolha para o empresário a não ser deixar de recolher aquele tributo para evitar a quebra da sua empresa, de que se afaste o caráter delituoso, o caráter criminoso dessa sua conduta. Então, notadamente, obviamente que a gente tem que fazer uma distinção nesse caso, né? Não são todas as figuras dos crimes contra a ordem tributária que admitem esse tipo de situação. A jurisprudência afasta de forma veemente aqueles casos em que há, até porque o crime contra a ordem tributária tem como elemento subjetivo o dolo. Então, sobretudo nas hipóteses do artigo 1º da Lei 8.137, do artigo 337 do Código Penal, em que há uma conduta no sentido de realizar a prática de fraude, obviamente que essa circunstância da inexigibilidade ela não é reconhecida, né? A jurisprudência do Supremo, a jurisprudência do STJ afasta de plano esses casos. Mas naqueles casos em que o dever de agir, a simples omissão no recolhimento já caracteriza o delito, ainda que você não tenha, né, no caso, por exemplo, do artigo 68A do Código Penal, que é a apropriação indébita previdenciária, na hipótese do artigo 2º, os incisos 1 e 2 da Lei 8.137, enfim, nessas hipóteses em que não há uma demonstração de prática de fraude, a jurisprudência hoje tem aceito essas teses, né? No sentido de não criminalizar essa conduta, pelo menos reconhecer a exclusão da culpabilidade diante de um elemento concreto de crise, né? Um elemento concreto
de que a empresa não tinha outra opção, ou o empresário não tinha outra opção, a não ser deixar de fazer aquele recolhimento no sentido de preservar minimamente a saúde financeira da sua empresa. Então, eu acho que essa é uma realidade que nós vamos ter que passar a discutir com uma certa amplitude, né? Com uma certa, um olhar, talvez com uma outra lente mais de maior sensibilidade, porque, volto a dizer, é uma crise sem precedentes e que vai afetar, numa escala contínua, o poder público, porque vai deixar de arrecadar menos, as empresas que deixam de faturar, tem repercussões no plano das relações trabalhistas, enfim, é uma cadeia, uma sucessão de eventos, né, e nós não podemos trazer a solução disso necessariamente para o plano do direito penal, porque isso não vai ser, nós não vamos conseguir, através da só criminalização desse tipo de conduta, resolver um problema que é um problema de uma amplitude muito grande, né? Então, assim, inicialmente era mais ou menos isso que eu queria trazer para essa discussão. Como o doutor Moroni falou, nós temos repercussões, digamos, na área penal em torno da crise em vários setores. Nós temos repercussões nesses aspectos de descumprimento dessas normas sanitárias, nós temos repercussões na questão relativa à prática de eventual alegação de preços abusivos, nós temos, enfim, é uma enormidade de situações que estão, né, inseridas dentro do âmbito do direito penal, e essa questão, a questão tributária, é uma questão que me chama muita atenção, justamente porque eu acho que passado, né, e vamos ter confiança e fé em Deus que nós vamos conseguir atravessar essa crise, quando o Estado se reorganizar, eu acho que é até natural o movimento de que o fisco, a Fazenda, vai querer, obviamente, tentar buscar todas as fontes possíveis e necessárias para poder financiar as demandas do Estado, e aí, necessariamente, esses processos de cobrança, de autuação relacionados a fatos praticados durante esse momento de crise vão vir à tona e vão gerar desdobramentos dentro do campo penal. Nós temos uma dinâmica dentro dos crimes contra a tributária, porque você tem todo, né, uma fase de esgotamento da fase da esfera administrativa, para só então depois, se for o caso de constituir definitivamente o crédito, você tem então aí uma condição para que você possa imputar a prática do crime contra a tributária. Mas desde já é um cenário que eu vejo com muito cuidado. E a gente vai ter que ter um olhar, nós, do judiciário, para que não transformemos justamente esse momento de crise, esse momento de excepcionalidade, o direito penal como uma alavanca sancionadora, simplesmente, reveladora de que vai resolver todos os problemas, porque, efetivamente, isso não vai acontecer. Então, assim, nesse primeiro momento, era a primeira mensagem que eu gostaria de colocar para o debate, e, obviamente, aberto aí a ouvir a posição dos demais colegas que participam disso. Enfim, eram mais ou menos as considerações iniciais que eu tinha para fazer. Obrigado, Jorge. Acho que isso é muito importante, né, nesse momento que nós vivemos, né? E aí talvez muitos já se perguntem, puxa vida, então, o que eu vou fazer, né? O Supremo julgou agora, eu poderia simplesmente declarar e não pagar, mas o Supremo julgou que mesmo o ICMS declarado e não pago é crime, né? Foi julgado em dezembro, né, o recurso em habeas corpus contra aquela decisão que já vinha no mesmo sentido do STJ. Então, o que eu faço, né? E acho que talvez haja um pouco de confusão aí, especialmente nessa situação em que as pessoas querem fazer, mas não tem como fazer o negócio funcionar sem isso. Eu acho que, do ponto de vista prático, a gente pode antecipar, primeiramente, que essa decisão, ainda que seja somente o ICMS, né, e o STF ele fala assim, o contribuinte que de forma contumaz e com dolo de apropriação deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou do serviço,
incide no tipo penal do artigo 2º, inciso 2º da Lei 8.137. Agora, será que isso vale para os outros? Olha, a gente pode antecipar que talvez para outros delitos também, né? Outros delitos, talvez como IPI ou o próprio ISS, né, que tem alguma semelhança, e esse é um penalista falando de direito tributário, então me perdoem se eu cometer alguma impropriedade, mas alguma semelhança, não é como, por exemplo, os outros tributos, como imposto de renda, em que não vem destacado numa nota, né, para ser bem prático o valor, né? Então, acho que nós vamos ter que nos debruçar em muitas situações novas. E especialmente agora, né, no passado, nós sabemos, o tributo extingue a punibilidade. O problema é quando não se pode pagar nem depois do tributo. Agora, como você bem disse, né, ou seja, existe a possibilidade de se provar categoricamente de que as dificuldades eram tantas que impediam o exercício da atividade profissional, né? E isso poderia levar, eventualmente, ao reconhecimento, né, da exclusão de culpabilidade, e aí sim nós não teríamos uma condenação por conta disso. Agora, nós não tínhamos no nosso ordenamento esse instrumento novo, que é o acordo de não persecução penal. Eu acho que em muitas ocasiões agora, o empresário vai se dar conta que tem elementos, mas é sempre incerto, porque depende de prova, né? Isso vai ser feito durante o processo. Então, ele vai se submeter a um processo, ou ele vai fazer um acordo de não persecução penal, que fala que ele pode confessar o delito, não ser denunciado. Acho que para isso e para as outras considerações na visão do Ministério Público desse momento diferente, vamos dizer assim, vou passar a palavra agora para Karen, a doutora Karen, para que ela possa nos explicar melhor e nos iluminar a respeito disso. Boa tarde a todos. É uma honra para mim poder participar desse debate. Agradeço o convite gentil do Dr. Moroni, do escritório Bichara, e realmente, como colocou o Dr. Jorge, essa situação de pandemia atualmente enfrentada pelo Brasil tem nos levado, operadores do direito, a grandes desafios, e dentro da temática que me foi colocada, alguns pontos me chamaram a atenção, e nesse ponto eu quero muito mais levantar inquietações do que propriamente propor soluções, porque ainda não as temos, né? Isso também vai depender de pronunciamentos do Poder Judiciário, mas uma delas se refere à edição, muitas vezes de forma abusiva, de decretos para o tratamento da questão da pandemia por parte dos gestores municipais, estaduais, federais, sem que haja uma lei antecedente que lhes confira o devido embasamento. Sabemos que o decreto tem a natureza jurídica de um ato infralegal, ele é editado tão somente para a regulamentação de uma norma positiva já pré-existente. Mas tem se visto, de fato, alguns gestores legislando não apenas o direito de ir e vir das pessoas, como também questões envolvendo atividade econômica, para fins ou a pretexto ou de se garantir o isolamento social necessário e suficiente, né, e se conter o contágio da doença, ao mesmo tempo preservar a manutenção de leitos mínimos para atendimento da população. Então, essa é uma questão que certamente vai gerar discussões futuras em termos de ilegalidade na restrição, vamos supor, de determinadas medidas que possam ter prejudicado alguma atividade econômica. Isso também pode estar relacionado a abusos na edição desses decretos envolvendo conflitos de competência. Então, por exemplo, vou dar uma situação prática. Nós vimos recentemente fechamento de aeroportos por meio de decreto estadual, né? Sabemos que é a União que legisla sobre as fronteiras do país, sobre o espaço aéreo, sobre as fronteiras, e aos governos estaduais não caberia essa medida.
se você tem empresas que empresas aéreas que estariam ingressando ou saindo do Brasil, que necessitariam utilizar aqueles aeroportos, certamente tiveram suas atividades econômicas coartadas e necessitarão, então, de eventual indenização, o Poder Judiciário já enfrentará medidas envolvendo, então, decretos editados sem a devida observância constitucional, né, que define bem as atribuições da União, seu artigo 21, dos estados e municípios. Você tem também situações que restringiriam o direito de ir e vir, que nós vimos recentemente envolvendo regulamentações do trânsito e que podem estar atrapalhando a própria atuação dos profissionais de saúde. Então, são questionamentos que podem vir a surgir, o quanto essas medidas vêm prejudicando, às vezes, a própria prestação do serviço público pelo Estado, pelo ente federado, né, e, ao mesmo tempo, a atuação de empresários na sua legítima atividade econômica por questão de vício na origem, na edição do decreto, né, seja porque não existe lei precedente, seja porque a competência constitucional não foi devidamente obedecida. Vale lembrar que o Brasil não abriga o Instituto do Decreto Autônomo, né? Como eu disse, é um ato normativo que vem para regulamentar uma lei já antecedente, visando tão somente facilitar a sua forma de execução. Mas a Constituição Federal, ela prevê a edição de decretos autônomos pelo Poder Legislativo, porém, deve-se configurar, inicialmente, e de uma forma formal, o chamado estado de defesa, né? Porque não existe, constitucionalmente falando, a situação, estado de necessidade, estado de emergência, existe o estado de defesa. O estado de defesa, ele vai compreender as situações de calamidade pública, como a que estamos enfrentando, né, envolvendo a questão do coronavírus. Então, quando que, no caso, nós teríamos a possibilidade dessa decretação do estado de defesa? Quando houver justamente uma ameaça à ordem, à paz social, por grave instabilidade institucional ou por calamidade de grandes proporções, que é o que vem ocorrendo. Nesse caso, compete ao Poder Executivo Federal a edição de decreto autônomo. Porém, ainda assim, ele deve submeter essa edição de decreto ao Congresso Nacional, que deve legitimar, inclusive por maioria absoluta, a edição desse decreto. Vale dizer, mesmo constitucionalmente, né, nós temos a necessidade desse reconhecimento formal de uma situação excepcional, né, para que se possa justificar a edição de um decreto, né. Então, nós temos aí os parâmetros bastante bem delineados pelo nosso ordenamento jurídico, legal e constitucional para que o Poder Executivo possa vir a legislar de forma excepcional. Então, eventuais ações, penso eu, né, por parte de cidadãos que tenham sido prejudicados no exercício da sua atividade ou da sua locomoção, podem encontrar eventual fundamento, um suposto vício de origem na edição desses decretos. Paralelamente a isso, nós temos, como bem observado pelo Dr. Jorge, previsões de exclusão de licitude que envolve, por exemplo, o estado de necessidade, não tem na Constituição, mas tem no direito penal positivo, e a adoção de conduta, a necessidade de adoção de conduta diversa daquela prevista em lei. No estado de necessidade, que representa uma das causas de exclusão da ilicitude, a necessidade de reconhecimento, né, por parte do Poder Judiciário que havia um perigo atual, que o autor não provocou por vontade própria, que ele não teve como evitar, né, ou que no cumprimento de um dever ele deixou de fazê-lo porque não lhe seria exigível um sacrifício
razoável para esse cumprimento, tendo ele privilegiado o cumprimento de um outro dever, né? Então, vamos imaginar essa situação que o Dr. Jorge colocou, né, de insuficiência de recursos para recolhimento de tributos, quando a empresa tem uma folha de pagamento enorme a ser cumprida. Essa é uma invocação perfeitamente possível. Nós não sabemos como o judiciário vai enfrentar essa questão, mas certamente ela vai surgir, e eu entendo perfeitamente caracterizável uma situação excludente como essa dentro da situação de escassez de recursos, principalmente para as empresas que dentro da atual situação não podem executar com liberdade a sua atividade econômica essencial. Já a exigibilidade de conduta diversa, prevista também pelo Código Penal, em tese, ela deveria estar demandando a ocorrência de uma circunstância de coação irresistível, obediência hierárquica. Então, eu imagino uma situação em que o profissional de saúde está se dirigindo ao seu posto de trabalho, com impossibilidade de chegar atrasado, ou vários profissionais de saúde, sob pena de demissão, e ele é segurado por um agente policial no trânsito, dizendo que ele não pode passar. Né? A grosso modo, isso seria uma exigibilidade de conduta diversa, ele não poderia ser dispensado do seu trabalho. Né? Seria uma questão que poderia vir a ocorrer, inclusive ocorreu esses dias. Né? Mas mais um exemplo prático para se mostrar que o direito penal, nessas situações, felizmente, tem nos propiciado saídas que antecedem, inclusive, a própria fase de eventual proposição de um acordo, ou de transação penal, ou de acordo de não persecução penal. Então, é muito importante o trabalho dos advogados e dos operadores de direito sobre essas hipóteses de exclusão de ilicitude. Eu creio que sejam situações previsões penais que devam ser destacadas, né, antes de mais nada, dentro de um objetivo de composição ou de não judicialização de medidas penais, justamente pelo reconhecimento dessas circunstâncias previstas em lei. Já arquivando inquérito policial, né? Ou seja, nem chega em ação penal, não é isso? Exatamente. Quer dizer, como eu disse, seriam medidas que antecederiam a própria fase de propositura do acordo, sem necessidade de reconhecimento de culpa ou de responsabilidade, né? Reconhecimento de um fato, né? O fato é esse. Ou eu ficava presa no trânsito, né? Ou eu perdi emprego, ou eu desobedeci a ordem policial, enfim. Existem várias questões aí que podem surgir, mas eu acredito que o judiciário vai enfrentar com bastante condescendência essas questões. Bom, de fato, no final de dezembro, houve a consolidação, a concretização da previsão legal das propostas, da proposta do acordo de não persecução penal para crimes que tenham pena mínima até 4 anos, e com cumprimento de diversas condições, né, inclusive com confissão e outros pressupostos de reparação do dano, ou na sua impossibilidade de fazer prestação de serviço à comunidade, enfim, são diversas cláusulas que devem ser tratadas no momento da propositura do acordo com o Ministério Público, caso ele decida não arquivar o inquérito policial ou a representação criminal. Que agora houve mudança do artigo 28, o próprio Ministério Público, que dentro do princípio acusatório, poderá realizar o arquivamento do inquérito sujeito à revisão pela Câmara Superior, né, pelas câmaras de revisão. Então, o acordo de não persecução penal, ele veio consolidar resoluções do Conselho Superior que já haviam abrigado a realização de vários acordos extrajudiciais. Já existem mais de 1.100 acordos que foram realizados sob o manto de resoluções do Conselho, mas justamente para se garantir a legalidade, né, dessas convenções, desses acordos. Então, o pacote anticrime passou a prever a
a realização desses acordos. Mas antes disso, e para crimes ainda de menor potencial ofensivo, existe também a transação penal, né, para crimes com pena máxima em abstrato de até 2 anos. E dentro desse contexto, o crime de desobediência ele é perfeitamente enquadrável, né, porque acho que a pena vai até 6 meses, se eu não me engano. E então, e a transação penal ela não pressupõe a assunção de confissão. Ainda é uma possibilidade de acordo, ainda que já no âmbito do juizado especial, mas é uma possibilidade de acordo numa primeira audiência, que eu entendo muito menos oneroso, porque as condições para a realização do acordo de não persecução penal, né, ela demanda o preenchimento de vários pressupostos. Já a transação penal, ela implica na aplicação, diante dos crimes de menor potencial ofensivo, aplicação via de regra de medidas restritivas de direitos, né, num grau muito menos oneroso, às vezes até mesmo, e tão somente o pagamento de multas, mas em grau muito menos oneroso do que a próprio acordo de não persecução penal, em que o Ministério Público pode fazer exigências mais rigorosas com relação ao autor, até porque ele estaria, em tese, admitindo a prática da infração. Então, dentro desses decretos que editaram ou que criaram para aqueles que entenderem dessa forma, obrigações ou sanções penais, existe a possibilidade da transação, né, antes de se questionarem as questões dos vias de origem, ou melhor, uma vez superada a discussão dessas questões de vias de origem do ato normativo, eventuais vícios, né? A transação penal, num primeiro momento, diante da aplicação da pena diminuta que é prevista para esses crimes, tanto o 268, né, que o Dr. Moroni citou, quanto a desobediência, a transação penal, a princípio, seria, no meu entender, a forma de acordo que mais abrigaria, vamos dizer assim, o cumprimento de condições satisfatórias para ambas as partes. Isso também depois de superada eventual exclusão de ilicitude, se não se conseguir a obtenção desse reconhecimento já numa primeira apresentação dos fatos em audiência. E então, esses 2 institutos, no meu entender, são hábeis o suficiente num começo ou no meio de crise para poder fazer frente a eventuais demandas do poder público, mesmo no caso de crimes tributários, que possam vir a surgir, evitando-se dessa forma a judicialização dessas contendas. Acho que a grande maioria das infrações tributárias, pelo que me recordo, também tem penas inferiores, penas mínimas inferiores a 4 anos de reclusão, né, de detenção, e então poderão estar sujeitas aí à realização do acordo de não persecução penal. Entendo também que é um direito subjetivo do demandado, do investigado, assim como a suspensão condicional do processo, caso o Ministério Público Federal não venha a propor, né, o autor, suposto investigado, pode vir a provocar a Câmara de Revisão para poder justamente fazer jus ao acordo ao invés da denúncia, e de toda forma esse acordo ele deve ser homologado em juízo. Então, existe aí um controle de legalidade importante, tá? Muito embora tenha sido, vamos dizer, alargado o poder, os poderes do Ministério Público dentro do sistema acusatório, possibilitando o arquivamento de feitos, sempre haverá a Câmara de Revisão para se poder garantir a possibilidade, né, desse acordo extrajudicial, que é importantíssimo, né, na solução de conflitos, inclusive para se poder alavancar mais a efetividade na execução do princípio da celeridade, né, dentro da justiça penal, que nós não encontramos em casos judicializados, via de regra.
Então, essas seriam os principais pontos que eu entendo importantes e que podem vir a gerar polêmicas no futuro, mas muito mais soluções diante dessas soluções de composição extrajudicial, né, do que propriamente ajuizamentos com persecução por inadimplemento de obrigações criadas na edição desses atos normativos. Eu imagino que o Poder Judiciário vai ter uma resposta bastante condescendente, considerando todas essas questões envolvendo a obstrução da atividade econômica, envolvendo eventuais ilegalidades na edição desses decretos, sem base legal ou sem base constitucional. Acho que nós teremos, vamos dizer, um anteparo importante também dentro do Poder Judiciário para poder solucionar esses conflitos. Mas antes disso, eu acredito muito na força desses acordos e eu penso que nós podemos, e é função também do Ministério Público, fomentar que eles venham a ser colocados para que todas essas demandas, e que não serão poucas, né, não venham a assoberbar o Poder Judiciário, a entupir o Poder Judiciário com ações penais desnecessárias, quando a lei já pode dar essa resposta, creio eu que no primeiro momento de forma satisfatória, né. Temos aí outros instrumentos dentro da área civil, que são os TACs, né, os termos de acordo de conduta, termos de ajustamento de conduta nas ações civis públicas, ou acordos de leniência, que também podem vir a ser realizados, mas imagino que, considerando esses atos normativos, a criação dessas obrigações tributárias, né, a criação dessas obrigações de ordem vamos dizer, emergencial, né, dentro do âmbito desses decretos, para o enfrentamento dessas questões, nós temos respostas muito mais eficazes aí na área penal, envolvendo a realização desses acordos. Então, seriam essas as questões que eu considerei mais interessantes de trazer aos senhores e estou à disposição aí para eventuais perguntas, tá bom? Um abraço a todos. Obrigada. Obrigado, doutora Karen. Nós temos aqui algumas perguntas, né, e eu gostaria de, já de antemão, agradecer doutor Jorge, doutora Karen, pela brilhante exposição que fizeram, e acho que a gente pode continuar aqui batendo um papo aqui, e talvez discutindo aqui as perguntas. Eu nem vou direcionar muito as perguntas, acho que todos nós podemos, de alguma forma, abordar por ângulos eventualmente diferentes as situações aqui colocadas, tá? Acho que todos nós nos deparamos com uma situação nova. Um exemplo simples nessa semana, as leis penais estavam mais preparadas, as processuais talvez menos, né? Existiu um inquérito policial correndo em Campinas e meu cliente é de São Paulo, então foi expedida uma carta precatória para São Paulo para que ele fosse ouvido aqui. E aí ele está no grupo de risco, ele tem mais de 70 anos, inclusive, e o delegado aqui de São Paulo ligou para ele para saber se ele poderia prestar o depoimento dele, não existe previsão legal no inquérito policial para isso, por videoconferência. Nós arrosamos e falamos, olha, nada impede, mas se vamos fazer dessa forma, que façamos perante a autoridade deprecante, ou seja, lá de Campinas, que é quem preside o inquérito, né? Que eventualmente pode ter outras perguntas. E aí nós conversamos, falamos com as partes e com os delegados, e eles concordaram que fosse feito dessa forma. Ou seja, nós temos algumas situações que ainda talvez tenham de ser muito bem discutidas. Eu acho que os acordos entram nisso. A gente não tem, desses 1.100 acordos, pensar em Brasil é muito pouco ainda, né? E para vários tipos de crimes, inclusive. Né? Nós não temos aí uma jurisprudência sólida para os crimes tributários, ou nem uma jurisprudência, ou seja, mais um histórico de acordos. Né? Isso acho que vai mudar. Mas eu queria, uma das perguntas aqui que eu poderia colocar aí, quem quiser responder, em relação aos tributos. O que é melhor? Declarar o tributo não retido,
e não pagar o tributo, declarar e não pagar, por isso não tem caixa, ou não declarar o tributo, não pagar o tributo, e depois, quando puder, aplicar a denúncia espontânea na forma do artigo 138 do CTN. Acho que a gente puder, talvez, resumir declaro, e aí expandir um pouco mais, declaro e não pago, não declaro, não pago e depois tento pagar, e uma terceira opção, declaro, não pago, mas não tenho como pagar depois. Qual é a melhor opção? Quer pegar essa primeiro, doutor Jorge? É difícil você fazer uma indicação do qual é o melhor. O que é importante nesse caso, a meu ver, para caracterizar a impossibilidade material, é uma demonstração concreta de que aquela escolha pelo não pagamento decorre justamente da ausência material de recurso para que se possa implementar o pagamento do tributo, né? Então, assim, no plano dessa questão da inelegibilidade da conduta diversa, eu geralmente destaco 3 elementos que eu acho que são importantes para que se possa avaliar o reconhecimento, né, dessa circunstância. A primeira é a existência de uma situação de conflito, com a prova de que a saúde financeira da empresa é precária ao ponto de encontrar-se no estágio de falência, de pré-falência, ou de inatividade. Essa é a primeira situação que tem que ser muito bem colocada. A segunda é que a opção feita pelo não recolhimento do tributo, a meu ver, tenha sido efetivamente no sentido de preservação da empresa, né? E não por uma vontade simples do empresário, do gestor, para fazer, por exemplo, preservação do seu patrimônio. Mas essa opção tem que ficar bem clara, ou seja, eu não tenho outra escolha. Ou eu deixo de recolher o tributo, ou minha empresa vai quebrar. Então, essa é uma questão. Essa deliberação, ela não passa, a meu ver, por uma escolha simplesmente de vontade de deixar de fazer, né? E a terceira é que a precariedade dos recursos seja motivada por uma situação econômica, que é o caso que nós estamos vivenciando, né? Ou por um fato estranho à responsabilidade do sócio, e não por uma questão de má administração. Que às vezes, nesses casos, costuma fazer isso, né? Costuma dizer isso. O sujeito, ele privativa o lucro e socializa o prejuízo, né? Então, deu prejuízo à empresa por má gestão, então, assim, eu estou em situação de dificuldade financeira, eu não vou recolher. Não é essa a questão, né? Isso não passa por uma questão de má gestão, mas isso passa por um fator externo que vai justamente motivar a impossibilidade material de se fazer o recolhimento. Quanto à questão da declaração ou não, de que eu devo, essa justamente é uma linha tênue, né, para você saber distinguir de forma muito clara a situação de inadimplência da situação do sonegador contumaz, né? Eu acho que isso é um aspecto que tem que ser verificado pelo juiz no momento em que ele vai analisar a conduta da pessoa, né? Se a inadimplência foi motivada por essa situação de absoluta excepcionalidade, ou se simplesmente motivada por uma... Só que hoje nós temos algumas questões que são interessantes, né? No começo da nossa apresentação, nós citamos agora a recente decisão do Supremo, né? Naquele habeas corpus relacionado à questão do ICMS. Uma situação em que há uma crítica muito feroz em relação à decisão que foi tomada pela Suprema Corte, né, com todas as ressalvas, enfim, né, foi uma maioria relativamente apertada, mas em que ali você tem um caso exatamente de reconhecimento de uma inadimplência. Quer dizer, o sujeito declara que deve o imposto e ainda assim, pelo simples fato de você ter uma conduta omitiva, ele tem uma responsabilização criminal em torno daquilo, né? Só que, assim, no caso específico que nós estamos discutindo, você tem um elemento adiante, que é a questão justamente do reconhecimento da impossibilidade material desse recolhimento, motivado por um fator externo relacionado à existência da crise. Então, assim, do ponto de vista da conduta, é claro que o fato de você declarar que deve e não paga, talvez possa tornar mais transparente, em termos de visão de quem está julgando, né, a sua conduta do ponto de vista de não adotar nenhum expediente de ludibriar, ou de falsificar, ou de omitir informações aos
fisco, a Receita, em que ela possa, obviamente, identificar a existência do tributo, né? Eu acho que esse é um aspecto bastante importante para que se possa averiguar no campo da jurisdição criminal, né? Isso é importante dizer. E a questão também, né? Eu acho e concordo plenamente, e acho que o próprio Ministério Público vai ver, e aí é uma percepção de advogado, e aí a doutora Karen me corrija se estiver errado, de alguém que declarou, tem uma demonstração maior de boa-fé, ainda que seja contumaz, mas, enfim, o Estado não precisa lavrar auto-infração, não precisa passar por todo o procedimento administrativo, né? E, além disso, a pena para quem não declara é de 2 a 5 anos. A pena para quem declara, a pena máxima é 2 anos. Apenas até 2 anos você resolve com a transação penal, como bem lembrado pela doutora Karen. Né? É um acordo em que você não tem assunção de culpa. E nos outros casos, ou seja, você até consegue resolver com um acordo de não persecução penal, mas você tem que admitir a culpa. Né? Tem que falar lá que confessar, vamos dizer assim, cometi o delito, além de ser uma pena maior, né? Agora, a questão dos delitos tributários é difícil dar uma resposta pronta e simples, porque cada caso é muito diferente, depende do lugar. E eu dou um exemplo nas situações em que existe uma discussão judicial contra um débito, em que já se perdeu em todas as instâncias administrativas. A gente sabe que o depósito em dinheiro suspende a exigibilidade do tributo, mas outras garantias como fiança, enfim, seguro, garantia, não suspendem. Mas há estados em que há relativa jurisprudência, assim, relativamente até majoritária, dizendo que pode ser suspendido o curso da ação penal ou mesmo do inquérito policial enquanto se discute essa questão, mesmo sem a garantia. Outros não. Então, dar uma resposta pronta depende do Estado. Eu acho que isso também vai vir da possibilidade de oferecimento ou não, porque como é uma faculdade do Ministério Público de oferecer ou não um acordo de não persecução penal, temos de ver como é que isso vai se dar acho que em estados ou nos tribunais regionais federais, na Justiça Federal. Acho que cada um vai ter uma posição. Assim como nós temos, né, jurisprudência nos tribunais federais, sabemos que um TRF talvez seja mais duro em algumas questões e menos em outras. Eu acho que a análise no caso concreto é importante. Agora, para demonstração de boa-fé, eu acredito que seja sempre bom declarar, né? Sim. Eu acredito, Moroni, que num futuro próximo, vencida essa fase da crise, vai haver por parte do Estado uma política de trazer o contribuinte para uma discussão e para uma realização de um acordo no campo da própria administração tributária, com repercussões, como sempre houve na história da nossa legislação do direito penal tributário, no direito penal. Por exemplo, um instituto que foi criado já há quantos anos, da suspensão da pretensão punitiva, por conta da adesão a um acordo de parcelamento, né? O próprio reconhecimento da extinção da punibilidade por conta do pagamento do tributo, ainda que em fase de parcelamento. Então, eu acho que não vai haver, pelo menos assim, na minha leitura, né? Acho que a Fazenda, que o Estado agiria de forma inteligente e de forma interessante, tentando elaborar uma política de administração tributária que contemplasse essas situações, mas de forma factível, né? Porque, na verdade, o que a gente vê hoje, às vezes, os acordos que são feitos nesses planos de parcelamento de adesão, é que a pessoa consegue permanecer vinculada a isso durante 6, 7 meses e depois não consegue continuar a pagar as suas obrigações, acaba sendo excluída do programa de parcelamento e você tem toda a retomada do processo criminal. Então, talvez esse seja um viés que vai ocorrer, no sentido de que a administração tributária possa pensar num modelo, justamente porque, eu volto a dizer ainda da minha fala inicial, eu acho que não é uma questão para ser resolvida pelo direito penal, né? Acho que o direito penal tem que ser pensado nessas situações relacionadas aos crimes contra a honra tributária, quando você realmente tem uma demonstração clara, inequívoca, de que a pessoa agiu com um dolo deliberado no sentido de fraudar a fiscalização, criar subterfúgios no sentido de deixar de pagar o tributo, mas numa tentativa de, não por conta de uma dificuldade financeira, por conta de uma crise, mas na tentativa de justamente aumentar o seu patrimônio pessoal.
Acho que essa demonstração, e acho que até nesse período, né, é importante que as empresas elas tenham isso bem caracterizado, até para que possam mostrar depois, né, que elas não fizeram isso de má fé, mas foi na tentativa de manutenção do negócio, simplesmente, né? Eu acho que organizar agora isso é importante para a demonstração posterior, né? Se você sempre teve uma conduta correta e só nesse período vem e deixa de recolher tributo, é uma situação diferente de quem não muda o modo, se já fazia antes e depois. A demonstração de que foi a crise fica mais difícil, né? Então, eu acho que tem todas essas nuances, acho que vão, no caso concreto, podem ser respondidos, né? Mas acho que é interessante. Tem uma pergunta. Diga, Karen. Não, eu compactuo com esse posicionamento. Eu acho que sempre que o contribuinte puder demonstrar sua boa-fé, as chances de ele obter a realização de um acordo, as chances são muito maiores, porque vai demonstrar que realmente ele adotou todas as medidas necessárias para o cumprimento da sua obrigação, porém, a força maior, o estado de necessidade, etc., né, impediram que ele assim o fizesse. Mas, como você bem colocou, é muito mais difícil se você não recolhe tributo nenhum, não declara, ou melhor, você não declara tributo nenhum, e lá na frente você vai dizer, eu não declarei por conta da crise, do que se você antes declarar e dizer, olha, eu quis pagar, mas eu não consegui. Não é verdade? Então, acho fundamental que sempre haja preocupação de se demonstrar boa-fé, né, no cumprimento das obrigações tributárias dentro desse contexto. Outra questão também, que você colocou, desculpa, vou reforçar um ponto que eu coloquei anteriormente, não existe possibilidade de o Ministério Público não propor o acordo. Uma vez preenchidas as condições, né, de não se tratar de crime violento, praticado com violência, grave ameaça, ou pena mínima de 4 anos, ele deve propor. Se ele não propuser, existe uma disposição no parágrafo 14, né, ali do artigo... Deixa eu ver aqui do artigo... 28A, é isso? Exato, 28A, que diz que caso ele não proponha e o investigado entender que preenche os requisitos da lei, ele poderá promover a remessa dos autos, né, do pedido ao órgão superior, na forma do artigo 28 do Código, né, que é como se fosse a mesma previsão do antigo artigo 28, que o juiz, não concordando com o arquivamento, manda para a instância superior. Então, existe, como eu falei, um direito subjetivo aí que deve ser buscado uma vez preenchidas as condições. Claro que depois tudo isso será analisado num segundo grau, mas objetivamente as condições estão ali estabelecidas para serem observadas. Então, acho que sempre que houver a condição, e não sendo o caso de transação penal, né, o acordo de persecução ele pode sim e deve ser buscado. Geralmente vai ser artigo 2º, né, mas até uma pergunta, acho que nesse sentido, os crimes do artigo 2º da Lei 8.137, cuja a pena é menor, vão estar sujeitos à transação penal, da Lei 9.099. Os do artigo 1º, que a pena é maior, vão para o acordo de persecução penal, né, possibilidade. Exato. Agora, diga. E no caso também dos crimes chamados delitos previdenciários, né? Tanto no caso do 168A, isso, quanto no caso do 337, também seriam hipóteses em tese passíveis do acordo de não persecução. Porque a pena é maior que 2 anos dos dois, né? Isso, a questão é a seguinte, como o Instituto ainda é muito novo, nós temos muito pouco tempo e, na verdade, além de ter pouco tempo, a gente foi atropelado por essa circunstância. Então, não existe ainda uma definição. A gente está experimentando a questão, né? Não só dentro do Poder Judiciário, mas o próprio, acho que o Ministério Público ainda está tateando para verificar em que casos, né? Dentro da competência da Justiça Federal, às vezes é complicado. Se você imaginar, por exemplo, que uma imputação da prática do crime de lavagem de dinheiro, na 9.613, que você tem pena mínima de 3 anos, em tese ela é passível da oferecimento de uma proposta de acordo de não persecução penal.
Mas existem outros aspectos, né, que devem ser avaliados caso a caso, justamente para se verificar se, porque a norma é uma norma despenalizadora. A finalidade dela é justamente não jogar para dentro do Poder Judiciário questões menos complexas que possam ser resolvidas entre as partes. E, às vezes, numa prática de crime contra a honra tributária, você tem justamente uma complexidade probatória, que às vezes fica complicado, eu entendo. Aqui, por exemplo, na nossa experiência em Minas Gerais, pelo menos no que diz respeito à imputação dos crimes contra a tributária, o Ministério Público Federal tem sido bastante restritivo em oferecer o acordo de não persecução penal. Justamente por entender que já existe toda uma legislação paralela que às vezes é muito favorável à questão da possibilidade de suspensão da pretensão punitiva, a questão da... O pagamento extinguindo a punibilidade, né? Extinguir a punibilidade, dizendo que, então, que, na verdade, não haveria uma certa incompatibilidade do ponto de vista, embora isso não esteja escrito na lei, né, na nova redação do Código de Processo, mas haveria uma certa incompatibilidade do ponto de vista de você aplicar um instituto despenalizador para figuras, né, para delitos cuja prática, cuja realização da conduta, às vezes, é um tanto quanto complexa para você entender aquilo como sendo objeto de um acordo. Nós estamos vivendo uma nova fase, uma nova realidade, trouxemos um modelo, importamos um modelo de processo criminal muito diferente do que nós estávamos acostumados a fazer. Então, hoje eu costumo dizer que o juiz, cada vez mais, fica sendo um observador do que é acordo de não persecução. Então, é o seguinte, acordo tem que sentar acusação e defesa, vocês estabelecem o que vocês querem e trazem para a gente analisar e homologar se houver a possibilidade. Então, assim, agora o Instituto é muito novo, então a gente ainda tem que realmente criar um certo conhecimento, né, até que a jurisprudência possa começar realmente a trazer certos parâmetros para que o juiz e o próprio Ministério Público possa idealizar. Eu concordo com a Kari que se trata de fato de um direito subjetivo, você não tem como retirar isso do acusado. Então, se a imputação é de crime contra a ordem tributária e está dentro do limite da lei, e o Ministério Público simplesmente não oferece ou não motiva porque não oferece, aí eu acho que isso tem que ser submetido a um controle, né, dentro do que a lei estabelece, porque são questões relacionadas ao direito subjetivo do acusado. Agora, como eu falei, é um instituto muito novo que a gente ainda vai ter que... né, nós não temos essa cultura do chamado direito penal negocial. Isso aí é uma coisa que, para a gente, é coisa de filme, de série, né? Que a gente está acostumado a ver no direito americano, de promotor e advogado sentar e fazer, e o juiz simplesmente... nós não temos essa cultura. A nossa cultura judicial é muito diferente, então a gente tem que ter um novo olhar, uma nova visão sobre esses institutos. E dentro dessa questão de cultura, Jorge, Karen, é interessante, né? Vamos pensar num acordo de não persecução penal justamente por crime tributário, né? O artigo 28A, ele diz lá que primeiro tem que confessar, né? E uma das condições é reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, salvo na impossibilidade de fazê-lo, né? E também pagar a prestação pecuniária, essa é uma outra, e são, inclusive, condições cumulativas, eventualmente. O juízo vai homologar um acordo eventualmente celebrado entre acusado por meio de seu defensor e o Ministério Público. Tem de trazer a Receita à mesa de negociações? O Ministério Público pode transigir? São ponderações que podem ser feitas, já foram feitas dessa forma na experiência de vocês? Porque essa é algo novíssimo, né, que a gente quer colocar, justamente para evitar... Transigir, né? Com relação a... Não entendi, desculpa. Transigir com relação a qual condição? Não entendi. Porque, por exemplo, uma das condições para o acordo de não persecução penal é reparar o dano ou restituir a coisa à vítima. A gente pode falar que reparar o dano, nesse caso, seria o pagamento do tributo. Só que o pagamento extingue a punibilidade, né? De qualquer forma. Exato. E aí, como é que você pode impor, nesses casos, uma condição que seja reparar, né, ou uma prestação pecuniária que, na verdade, já vai estar incluída no pagamento também do tributo, com as multas, juros, eventualmente, e tem que chamar a Receita para fazer isso? Ou seja, eu estou pensando aqui, arrazoando em algo que acho que não foi feito ainda, né? O que vocês acham disso, dessas perspectivas? Eu creio que, nesse caso, não caberia a aplicação dessa condição. Eu vejo essas condições como não de aplicação cumulativa. Alternativa, então. A alternativa, porque, veja,
isso resultaria na própria extinção da punibilidade, como você bem colocou, quer dizer, aí deixaria de ser acordo. Né? Você vai e cumpre a obrigação. Você impede o ajuizamento de denúncia, né? Porque você cumpre a obrigação, extingue a punibilidade. Então, não seria aplicável o inciso 1 no caso de obrigação tributária, né? De forma alguma. Agora, restituir a coisa à vítima também não seria o caso. Porque falei, exceto na possibilidade de fazê-lo. Ora, se você tem a possibilidade de cumprir a obrigação, pagando o tributo, né, e impedindo que a ação seja ajuizada, você também tem possibilidade de reparar o dano pagando para realizar o acordo, correto? Então, eu acredito que outras condições aí podem ter lugar, com ou sem a participação da Receita Federal. Eu entendo que é pertinente. A lei não exige, não demanda, mas seria muito interessante, né, que, eventualmente, a Receita Federal, algum agente autorizado, agora eu não sei também como que isso vai ser regulamentado com o envolvimento da Receita nos delitos tributários. Mas, como ela é a parte interessada, né, porque a parte que foi lesada, vamos dizer, é o órgão de Estado que foi lesado, Receita ou Secretaria de Estado, seria muito interessante que ela pudesse participar, porque ela, eventualmente, numa eventual aplicação de condição como pagar prestação, prestar algum serviço à comunidade ou cumprir outra condição indicada pelo Ministério Público, às vezes a própria Receita pode entender que o contribuinte ali pode, sei lá, eventualmente diferir o pagamento do tributo para não sei daqui quanto tempo. Acho bastante pertinente a invocação aí da participação de algum agente da Receita ou da Secretaria de Fazenda nesses casos. Mas, com certeza, estas aplicações de condições seriam, no meu entender, alternativas. Sem contar desde que o seguinte, corre-se o risco de você transformar o juiz criminal num juiz de execução fiscal. Porque se entender que a reparação do dano, nesse caso, é o pagamento do tributo, claro que a pessoa, vamos supor que um auto de infração no valor de R$1 milhão, R$1.200.000. Eu já tive um caso desse. A pessoa que recebeu durante um tempo valores auferidos de uma atividade profissional que ela não declarava, obviamente no cruzamento das informações financeiras, identificou-se uma incompatibilidade da renda, né, com o que havia sido declarado, houve todo o processo administrativo, a constituição definitiva do crédito e uma denúncia por sonegação de crime contra a ordem tributária. Ok. Pessoa física, enfim, né, sem uma demonstração paralela de habitualidade delituosa, com bons antecedentes, enfim. Um caso típico passível de aplicação de acordo de não persecução penal pelo enquadramento da lei. Foi dada vista ao Ministério Público e o MPF aqui opinou contrariamente, exatamente com base nesse argumento, dizendo que não, mas aqui a condição seria a reparação do dano, e a reparação do dano seria o pagamento do tributo, que torna inviável, né? Alçado em R$1.200.000. Aí eu sustentei o seguinte: tá bom, o acordo é firmado entre acusação e defesa, homologado, e é executado dentro do juiz de execução criminal. Então, se estabelece que ela vai pagar isso aí durante 2 anos, né, vai pagar esse valor do tributo durante 2 anos, e se no curso desse aí ela não, por alguma razão, deixar de pagar uma prestação, quer dizer, eu vou fazer o quê? Eu vou virar um juiz de execução fiscal e vou piorar o patrimônio, enfim. Então, eu acho que são situações, são condições que não se aplicam a um determinado caso concreto e não podem servir de óbice, né? Até porque é o seguinte, a própria questão da reparação do dano está sendo discutido no juízo civil, né? Já há uma execução fiscal correndo e lá ela a parte vai sofrer todas as consequências de penhora, etc. e tal. Então, assim, o Estado, bem ou mal, eu acho que a reparação do dano aí são para uma outra natureza de conduta delituosa, mas não nesse caso. Verdade. E o parcelamento do tributo, né? A gente sabe que antes do oferecimento, antes da denúncia, ele suspende, né, o curso da ação, do inquérito, esse tipo de coisa. Na verdade, estaria muito bem colocado por vocês, o juízo se transformaria de fato num juízo de execuções e mais, fazendo talvez parcelamentos em modalidades distintas
distintas daquelas que são autorizadas por lei do ponto de vista tributário. E às vezes com consequências, e às vezes com consequências, digamos, criminais, são muito mais benéficas ao réu. Então, se ele tivesse que fazer algum tipo de parcelamento, de reconhecimento, ele faria, obviamente, num processo de acordo, de entabulado junto com o fisco, e não no âmbito de uma ação criminal. Então, nesse caso, você estabelecer como condição pagamento de uma prestação pecuniária para ser doado por uma entidade especial, ou realização de uma prestação de serviço comunitário, tudo bem, porque nós temos que enxergar o fato sob a ótica do direito penal, e não necessariamente sob a ótica do direito tributário, que aí é uma outra discussão. Sim, claro. Sim, verdade. Você imagina uma empresa autuada com um auto de infração que possa ir, sei lá, um valor de 10, 15, 20 milhões. Não, reparação do dano é o pagamento do tributo. Mas aí você absolutamente inviabiliza a possibilidade da aplicação do Instituto para qualquer pessoa. É quase uma extorsão do Estado, ou seja, você vai me pagar de qualquer jeito. Exatamente. Verdade. Olha, acho que as perguntas que foram mandadas aqui foram muito boas, né? Nós pegamos e pudemos discutir essas perguntas. Nós já temos aí 1h20 de webinar, quase. Eu queria saber, né, se Jorge e Karen tem alguma consideração final a fazer, e para que nós possamos depois encerrar isso. Vou deixar as damas primeiro. Eu entendo que vão existir diversas acomodações entre situações concretas e a aplicação do acordo de persecução penal. Justamente porque algumas normas que deixaram de ser cumpridas envolvem o interesse de outros órgãos, né, como no caso a Fazenda estadual, a Receita Federal. Então, como naqueles casos do acordo de leniência, que você também tem a participação de outros órgãos de Estado, certamente ainda vão existir diversas inovações e proposições pelas partes de que órgãos interessados no cumprimento daquela dada obrigação, né, de forma extrajudicial, possam vir auxiliar na composição desse acordo. Até porque também, em muitos casos, a gente lida com direito indisponível, né? Então, eu penso que isso ainda vai sofrer diversas acomodações dentro dos parâmetros da lei que instituiu o acordo, sempre lembrando também que existe a alternativa aí da suspensão condicional do processo, né, que é quando a denúncia já é proposta, mas existe a possibilidade de propositura também da suspensão condicional do processo, uma vez obedecidas aquelas condições. É uma forma também de composição já em juízo, visando evitar-se a persecução penal. E aí a pena mínima combinada tem que ser igual ou inferior a 1 ano. Mas creio que já estamos num bom início, né? O objetivo de se esvaziar um pouco o poder judiciário de tantas demandas, acho que já cumpre com a função social de a gente obter um direito que realmente traga a defesa dos interesses da nossa sociedade. Isso é mais importante. E que entendo que isso pode vir a ser realmente bastante aperfeiçoado com a realização desses acordos. Obrigada. Jorge. Não, assim, a mensagem que eu tenho a dizer é essa. Eu acho que toda essa crise que nós estamos vivendo, todo esse processo que nós estamos vivendo, vai servir para que cada vez mais nós tenhamos em mente essa ideia de que nem sempre a intervenção do Estado através da atuação do direito penal é solução para todos os nossos problemas, para todas as nossas mazelas. Não é com prisão, não é com medidas muito drásticas que nós vamos conseguir, de alguma forma, consertar o rumo do que está acontecendo aí. Obviamente que a gente tem que saber distinguir o joio do trigo, né? Aplicar a lei para os casos que realmente merecem um olhar mais rigoroso, mais duro, mas saber
acima de tudo, ter uma sensibilidade para saber fazer uma distinção de situações excepcionais em que a pessoa realmente é levada à prática de uma determinada conduta premida por uma situação absolutamente de excepcionalidade, que é o que a gente está vivenciando. É óbvio que os desdobramentos disso tudo vão acontecer daqui, né, sabe Deus quando tudo isso terminar, mas acho que serve para que nós tenhamos esse amadurecimento no plano da aplicação do direito penal. Acho que o judiciário vai ter que ter essa sensibilidade e cada vez mais fazer com que realmente a intervenção da jurisdição penal seja a última ratio aí, de atuação do Estado nesses casos, né? Para a gente não vulgarizar a aplicação da legislação penal para toda e qualquer situação em que você possa identificar que uma eventual sonegação, que uma eventual inadimplência decorreu de uma situação excepcional externa que impediu o sujeito de agir como a lei assim determina. Então, essa é a mensagem que eu tenho. Eu acho que nós vamos sair mais amadurecidos desse processo, né? E cada vez mais verificar a importância que as instituições, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a advocacia têm na construção realmente de uma sociedade mais sóbria, mais serena, mais honesta, com menos ganância, com menos... né? Eu acho que isso vai servir nós vamos extrair muita lição do que a gente está vivenciando nos dias de hoje. Então, essa é a mensagem que eu tinha final para deixar e realmente agradecer enormemente a oportunidade de participar do evento. Muito obrigado, Jorge, Karen, pela excelente participação. Acho que foi muito esclarecedor para mim, pelo menos foi, para os convidados. Acho que um evento desse que nós reunimos, né, juiz, procurador, advocacia, eu acho muito importante para pensar soluções e saber é um caminho melhor, né? E uma solução que seja mais adequada aos tempos difíceis que nós temos. Muito obrigado também aos nossos ouvintes, à nossa audiência, que também fizeram perguntas tão boas, e queria deixar o meu agradecimento a todos mesmo pela paciência que tiveram conosco. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Tchau.